Bem-vindos ao Desafiamente. Hoje iremos explorar o fascinante mundo da sorte das pessoas mais sortudas do mundo. Ao longo da história, a ideia de sorte tem intrigado e encantado as mentes curiosas. Afinal, o que é a sorte? Seria ela um acaso aleatório ou um elemento misterioso que molda o destino das pessoas? A sorte pode se manifestar de várias formas, trazendo encontros fortuitos, vitórias improváveis ou até mesmo escapando de perigos iminentes. E é exatamente nessa interseção entre a sorte e a experiência humana que encontramos os protagonistas desta narrativa única, as pessoas mais sortudas do mundo. Esses indivíduos extraordinários desafiam as probabilidades, desafiam as circunstâncias e parecem estar sempre no lugar certo, na hora certa. Suas histórias nos deixam maravilhados, inspirados e, por vezes, até incrédulos. Então, prepare-se para uma jornada repleta de surpresas, emoções e a magia inexplicável que envolve os sortudos deste mundo. Vamos começar com a história de Franny Selak, um homem que parece ter nascido sob a proteção de uma estrela da sorte. Em 1962, ele escapou milagrosamente de um acidente de trem que resultou na morte de 17 pessoas. Poucos anos depois, seu avião sofreu uma falha no motor e caiu em um rio gelado, onde Franny nadou até a margem e foi resgatado. Mas as provações de Franny não pararam por aí. Ele sobreviveu a 7 acidentes de carro, incluindo um em que seu veículo saiu voando de uma estrada montanhosa e caiu em um penhasco. A sorte de Franny parecia ilimitada, tanto que ele ganhou na loteria em 2003, o que apenas acrescenta uma camada adicional de fascínio a essa história incrível. Agora vamos mergulhar na história de John Ginter, uma matemática brilhante cuja vida foi repleta de vitórias extraordinárias na loteria. Ao longo de vários anos, John conseguiu ganhar 4 vezes em diferentes jogos e cidades do Texas. Essas vitórias totalizaram mais de 20 milhões de dólares em prêmios. Muitos se perguntaram, seria apenas uma questão de sorte? Ou John aplicava suas habilidades matemáticas para estudar padrões e aumentar suas chances? Ainda que o mistério permaneça, sua história desafia as leis da probabilidade e desperta nossa curiosidade sobre os segredos ocultos por trás do jogo da sorte. Prepare-se para testemunhar uma história de sobrevivência incrível. Tsutomu Yamaguchi, um engenheiro japonês, estava a trabalho em Hiroshima em 6 de agosto de 1945, quando a primeira bomba atômica foi lançada. Incrivelmente, Yamaguchi escapou com ferimentos leves e encontrou abrigo em um abrigo antiaéreo. Entretanto, a história de Yamaguchi se torna ainda mais surpreendente quando, apenas 3 dias depois, ele voltou para sua cidade natal, Nagasaki, onde, infelizmente, a segunda bomba atômica foi detonada. Mesmo estando a menos de 2 quilômetros do epicentro da explosão, Yamaguchi novamente sobreviveu. Sua história é uma prova comovente da resiliência humana diante de circunstâncias inimagináveis. Agora, vamos mergulhar na história extraordinária de Roy Sullivan, um guarda florestal americano que ganhou fama por sua incrível sequência de encontros com raios. Ao longo de sua vida, Sullivan foi atingido por raios por 7 vezes diferentes. Em uma dessas ocasiões, o raio chegou a percorrer seu corpo, queimando suas sobrancelhas e lançando suas unhas para fora dos dedos. Roy Sullivan teve seu primeiro encontro com um raio em 1942, enquanto trabalhava em uma torre de observação. O raio atingiu a torre, derrubando-o e deixando-o temporariamente inconsciente. Contudo, esse foi apenas o início de sua eletrizante história. Até 1973 existem relatos de que foi atingido por raios mais 7 vezes, tornando-o assim um recordista nessa bizarra categoria. No entanto, mesmo com tanta sorte para driblar a morte, Roy escolheu tirar a sua própria vida na manhã de 28 de setembro de 1983, ao cometer suicídio, dando 2 tiros em sua própria cabeça. Por fim, vamos nos surpreender com a história de Frederick Bourdin, um mestre na arte do disfarce. Bourdin enganou autoridades, famílias e organizações em todo o mundo, assumindo múltiplas identidades ao longo de sua vida. Seus disfarces convincentes o permitiram se infiltrar em situações inimagináveis. Ele conseguiu convencer pessoas de que era um adolescente órfão, um menino desaparecido ou até mesmo um turista estrangeiro. O que torna a história de Bourdin ainda mais fascinante é o fato de ele ter conseguido evitar a detecção por tanto tempo, deixando todos se perguntando sobre os limites da sorte, do talento e da astúcia humana. E aqui vai um detalhe interessante, a história de Bourdin foi tão intrigante que ela foi adaptada para o cinema.
O filme O Impostor, The Imposter, lançado em 2012, dirigido por Bart Lytton, reconta de forma dramática os eventos envolvendo Bourdin. Com entrevistas, dramatizações e depoimentos, o filme oferece uma visão cativante da mente complexa de Bourdin, suas motivações e os efeitos de suas ações nas vidas das pessoas ao seu redor. E assim concluímos nossa incrível jornada pelas pessoas mais sortudas do mundo. Cada uma dessas histórias é um testemunho vívido da influência misteriosa do destino em nossas vidas. Desde experiências de quase morte até vitórias inacreditáveis, essas narrativas nos inspiram a acreditar que, às vezes, o improvável pode se tornar possível. Espero que tenham se maravilhado tanto quanto eu com essas histórias extraordinárias.